Salve, rapaziada. Grande jogo hoje na Série A, grande clássico nordestino. Bahia e Fortaleza se enfrentam. O Bahia mirando a liderança. Se o Bahia vence, vai a 17 pontos. O Bahia começou a rodada perdendo uma posição para o Botafogo, que venceu dentro de casa contra o Fluminense. E aí subiu 2 posições. O Bahia, que está em terceiro, se vencer, vai a 17. E aí pode ultrapassar o Flamengo e ultrapassa o Botafogo por tabela também. O Flamengo, que ainda vai jogar também na rodada, enfrenta o Grêmio. Se tudo der certo para o Bahia pode terminar com 17 pontos e terminar grandão na liderança da Série A. Ao mesmo tempo, o Fortaleza é um time que não vai facilitar as coisas hoje. O Fortaleza, apesar de estar na primeira colocação, na 11ª colocação, o Fortaleza ele tem um jogo a menos do que uma galera, inclusive um jogo a menos do que o próprio Bahia. Se o Fortaleza vencer hipoteticamente nesse jogo a menos, vai a 13 pontos. Ficaria, por exemplo, a um pontinho do Bahia só. E hoje vai ter o confronto direto. E aí o Fortaleza é um dos únicos times que não perdeu nessa Série A, assim como o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 13 pontos, 7 jogos realizados, 3 vitórias, 4 empates. Já o Fortaleza, ele tem 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates. É o rei dos empates também. É o time que menos perdeu, não perdeu nenhum jogo, mas é o time também que mais empatou, basicamente, em relação a todos os outros times da Série A e faz o campeonato até o momento ok, interessante, mas eu diria que é bom já. Pelo fator Copa do Nordeste, às vezes você desvia um pouquinho de foco, poupa um pouquinho mais ali teus titulares e vai focar um pouco mais na Sul-Americana, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. O Campeonato Fortaleza tá bom, tem um jogo a menos, então pode aí, se vencer nesse jogo a menos, já alcançar ali, por exemplo, a 7ª posição, 8ª posição. Tá ótimo, não tem nada de ruim o Campeonato Fortaleza nesse momento. Daqui a 2, 3 rodadas, a análise ela pode ser diferente pro bom ou pro ruim. E aí é o seguinte, se o Bahia perder o jogo de hoje, por exemplo, ou empatar, vai a 15. E eu não acho que o Flamengo perde do Grêmio no Maracanã. Então o Bahia, teoricamente, já começa perdendo uma posição. Só que o São Paulo vai jogar também. O São Paulo vai enfrentar o Internacional fora, que não é muito provável vencer, mas pode vencer. Se vencer, pode ir a 16. O Atlético Paranaense tem tudo para ganhar do Criciúma. Se vencer, vai a 16. E aí você tem também o Palmeiras, que enfrenta o Vasco. Se vencer, vai a 15. Então o Bahia pode perder ali, sei lá, 2, 3 posições, se não vencer o jogo, e pode cair ali para 4ª, 5ª ou até a 6ª colocação também. Não seria nenhum cenário megalomaníaco se isso acontecesse. Então, a rodada pode ser muito boa para o Bahia e deixar o Bahia ainda mais grande, com mais moral no campeonato, ou não. Para o Fortaleza é aquele mesmo esquema, né? Se vence, vai a 13, pode chegar ali, por exemplo, pegar, beliscar uma vaguinha ali na pré-Libertadores, na 7ª posição onde está o Bragantino, ou não, né? Porque o Internacional vai jogar, tem o Palmeiras também, mas vai subir ali alguns degraus. O Cruzeiro também vai jogar contra o Cuiabá, o Cruzeiro que tem 2 jogos a menos aí também em relação a uma galerinha, tem tudo para vencer e chegar a 13 pontos. Em tese, o Fortaleza tem tudo para não ganhar muitas posições, cara, porque o Cruzeiro tende a vencer, o Inter pode vencer, o Palmeiras tende a vencer, e aí no máximo o Fortaleza ele ganharia uma posição se vencer do Bahia hoje, que não vai ser fácil para o Fortaleza nem a pau, tá? O Bahia, inclusive, é favorito nesse confronto aqui na 8ª rodada da Série A. É o seguinte, só um parênteses aqui. No meu cartola eu coloquei João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que é um goleiro que faz uma ótima temporada, é um dos melhores jogadores do Fortaleza no ano, sei lá, tá no top 3 por aí. E o Bahia é um time que cria muito e perde muitos gols. O que, de certo modo, é normal em relação à média do futebol brasileiro. Os times que criam muito perdem muitos gols, porque cria muito também. Converte algumas oportunidades, mas perde mais do que faz, óbvio, né? E eu vejo que o João Ricardo é um goleiro milagroso. E eu acho que ele pode catar ali 3, 4 bolas e garantir ali para mim pelo menos uns 5, 6 pontinhos nessa rodada. Se der tudo certo e eu terminar um 0-0, ou sei lá, 1-0 pro Fortaleza, aí bota mais 5 ali da pontuação do goleiro, eu vou fazer uns 9, 10 pontos com o João Ricardo hoje. Porque eu acho que o Bahia vai tentar bombardear o Fortaleza desde o início do jogo. É o seguinte, vamos passar aqui pro histórico, depois as prováveis escalações e uma análise rápida aqui da partida. Primeiro, o histórico ele é muito favorável ao Bahia na Fonte Nova. Porque você está filtrando os jogos do Bahia contra o Fortaleza na Fonte Nova. Porque onde é o confronto? Na Fonte Nova. Então eu não vou trazer um histórico de Fortaleza e Bahia no Castelão, que teria um outro histórico, é óbvio. Mas como o jogo é na Fonte Nova, vamos trazer o histórico dos jogos apenas na Fonte Nova. E o Bahia ele leva uma grande vantagem. Ao todo, segundo dados do Gol, foram 21 confrontos. O Bahia venceu 12 oportunidades, 12 vezes ali. Foram 7 empates e 2 derrotas apenas do Bahia nesse confronto. Ou seja, de 21 jogos, o Bahia só perdeu 2 vezes.
E, de fato, quando você vê aqui o histórico, só dá Bahia praticamente, irmão. As únicas vitórias do Fortaleza na Fonte Nova nesse confronto foi em 2023, no 3-0 que o Romarinho pitou e bordou lá na Fonte Nova, na Copa do Nordeste, no início logo da temporada, que eu falei, o elenco do Bahia é muito fraco, tem que trazer mais peças de qualidade e tal. Fortaleza foi lá e meteu 3-0, depois tomou 6 do Sport e o próprio Bahia. E aí, ó, a outra vitória do Fortaleza no confronto foi em 1982, irmão, que o Fortaleza venceu do Bahia por 1-0. De lá para cá teve uma goleada histórica de 7-1 do Bahia em 98 e também não teve nenhuma outra grande goleada desse patamar do 7-1. Já pintou aqui um 3-2, um 2-0, um 4-2, mas normalmente é um confronto que não existe grandes goleadas e tal. Normalmente é um confronto aí que você não vê jogos com goleadas, né? Mas são sempre jogos com 2 gols pelo menos, ó. Dos últimos 5 confrontos, basicamente, ó. 5 não, vamos pegar aqui. Os últimos 7 confrontos, se a gente parar para pensar, teve no mínimo 2 gols. 1-1, 2-0, 1-1, 2-1, 4-2, 3-0 e 2-0. Então, eu acho que a tendência desse jogo é ter pelo menos 2 golzinhos aí nessa partida, porque são 2 times que têm muita qualidade técnica, 2 times que não se escondem do jogo, 2 times que buscam vencer as suas partidas, mesmo Fortaleza adotando, na maior parte do tempo ali nos últimos jogos, né, uma postura mais reativa de explorar os contragolpes na bola longa, explorando a velocidade de Moisés, ou de Machuca, ou de Pikachu. Também é um time que sabe jogar com a bola no pé, sem necessariamente ter que explorar contragolpes quando tem a posse. Sabe o que fazer, vem evoluindo, né, nos últimos jogos, o Fortaleza vem crescendo de produção, apesar de que na Copa do Nordeste contra o CRB foi mal, fez um jogo abaixo, e perdeu de 2-0, quase que perdia a Copa do Nordeste nas finalidades para o próprio CRB, mas conseguiu sustentar ali nos pênaltis e conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste. É o seguinte, vamos trazer aqui as prováveis escalações. Tem um ponto aqui rápido sobre esse confronto. Até que ponto a ressaca do título da Copa do Nordeste vai meio que atrapalhar esse jogo de hoje? Vamos aguardar. Porque tem uns caras que estão de ressaca do título da Copa do Nordeste. Meio que perdeu um pouquinho o foco. Porra, campeão, os caras comemoram perder ali um pouquinho o foco para depois voltar 100% ali para um confronto na Série A. Até porque o Fortaleza não tá brigando para não cair. E a tendência é que não brigue lá embaixo. Briga ali, meio de tabela para cima. Então, o jogo de hoje ele é importante para o Fortaleza? É. Mas a ressaca do último final de semana talvez pese ali no desempenho da equipe hoje. Vamos aguardar também. Tem esse fator importante. As prováveis escalações é o seguinte: o Bahia vai com Marcos Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Gilberto e Luciano Juba. O Santiago Eres foi para a Colômbia, então não está sendo relacionado para o jogo de hoje, e é por isso que o Gilberto ganha a vaga na lateral direita. Depois de muito tempo, o Gilberto volta a ser escalado. Mas tirando isso, é basicamente o time básico que o Bahia Rogério Ceni vem colocando nos últimos jogos. Óbvio que o Vitor Cuesta tem tudo para voltar aí com o decorrer das partidas também, está se recuperando ainda da lesão. O Bahia não vai ter Tassiano, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, e o Azevedo, que está em recuperação da lesão, mas o Azevedo já não joga há um bom tempo. Na volância, tá Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Everaldo e Ademir. Tassiano fazia meio que o papel de coringa nesse time do Bahia lá no campo de ataque, né? Que ele jogava como falso ponta direita na recomposição, que ele voltava para marcar a lateral, voltava para ajudar a Juba na recomposição, e também entrava no setor de ataque fazendo a função de centroavante, de camisa 9, né? Agora, a tendência é que a Ademir faça um pouquinho mais desse papel, de fazer uma função de falso 9 e Everaldo também. Everaldo joga como falso ponta direita, infiltrando para fazer uma função de um segundo atacante. Eu não curto muito a ideia de colocar Everaldo como um ponta direita, voltando para recompor na marcação. Que ele, na verdade, não volta tanto assim para recompor na marcação, tá? O Bahia marca num 4-5-1, Everaldo não volta como o Tassiano volta. Tassiano volta, de fato, para marcar na linha de fundo, no campo de defesa. Everaldo volta até a intermediária. Ele não volta até lá na bandeirante que ele vai estar dando um carrinho para voltar na recomposição. Normalmente não é isso. Então, mas mesmo assim, eu não curto muito essa ideia. Apesar de que eu entendo que Cauli fica como falso 9 quando o Bahia está marcando, para poupar as energias dele, para quando o Bahia tiver a posse, ele tá mais, vamos dizer assim, ativo, rápido, dinâmico, e não tá mais desgastado, tá um pouquinho mais descansado. Então, eu entendo, mas eu não gosto muito. Mas aí é o que? É um gosto meu mesmo. Apesar disso, o Bahia evoluiu com esse esquema de jogo que o Rogério Ceni adotou aí nos últimos 5, 6 jogos na Série A. E o Bahia, de certo modo, vem bem nesse último recorte dos últimos 5 jogos. Foram 3 vitórias aí, 2 empates, né? O Bahia tá bem na Série A, cara. Tá ali na terceira colocação nesse momento.
O que é que eu espero do jogo, cara? Assim, um jogo aberto, um jogo que o Bahia vai tentar propor o jogo, vai tentar amassar o Fortaleza, se vai ou não são outros 500, mas é o modelo de jogo do Bahia, é o time que gosta de ter a posse de bola no campo de ataque, e vai tentar sair bem pro jogo, cara, tentar nos primeiros 15 minutos amassar o Fortaleza, óbvio que sempre com preocupações defensivas. O time do Rogério Ceni hoje é um time mais equilibrado, não é um time desequilibrado que ninguém marca, que deixa buracos a todo momento nas laterais, mas eu vejo que o Fortaleza ele tá até nessa postura mais reativa para explorar os contragolpes, então vai ser um jogo muito de eficiência no jogo de hoje. Quem for mais eficiente vence. É meio óbvio falar isso, né? É, mas não necessariamente isso acontece em todos os jogos do mundo, do Bahia, do Fortaleza e tal. Tem jogo que você fala, porra, meu irmão, o Fortaleza é muito favorito, ou o Bahia é muito favorito. Hoje eu vejo que o Bahia é favorito, mas que o Fortaleza vai ter suas chances. E se o Fortaleza conseguir marcar direitinho e for eficiente nos contragolpes, pode fazer uma ferida e pode vencer do Bahia. Ao mesmo tempo, se o Bahia for eficiente hoje, pode até fazer um 2-0, um 3-1 no jogo de hoje, lá na Fonte Nova. Então, é um jogo muito de eficiência, vai ser um jogo difícil, decidido nos detalhes, e por isso que a eficiência, ela reina. Você não precisa ser muito eficiente quando você enfrenta, sei lá, um Altos do Piauí, sei lá, um CRB da vida, se bem que precisou, né? O Bahia acabou sendo eliminado. Mas quando você está enfrentando um adversário do teu patamar ali ou algo semelhante, e que vai ser um jogo difícil, que o time está bem armado taticamente, a eficiência ela pesa 2 vezes mais. Esse é o meu ponto. Enfim, jogo, de certo modo, entre aspas, imprevisível. Apesar disso, eu acho que o Bahia é favorito. E se fosse palpitar, pô, eu acho que o Bahia vence. Mas é só um achismo, é só um palpite. Vejo que o Bahia é favorito. Palpite aqui rápido, tá? 2-1 Bahia pro jogo de hoje. Eu acho que o Bahia vence hoje na Série A. Mas Fortaleza pode vencer, pode rolar um empate. Tudo pode acontecer. Abraço para todos vocês. Tamo junto, rapaziada. Valeu.